Pré-candidato, por gentileza. As notícias recentes envolvendo o pré-candidato Flávio Bolsonaro com Daniel Porcaro mudam de alguma forma o jogo eleitoral e como é que se ouve essa relação, por favor? Podemos? Podemos a missão. Bom Renan, dia, pré-candidato. Você tem um discurso bastante antissistema. Não, pode. Fique à vontade. Você tem um discurso bastante antissistema, né? É o senhor e a missão. E o senhor também tem vindo a muitos eventos bastante tradicionais e institucionais, né? Tanto da política, da economia, enfim. Como é que tem sido... Como é essa estratégia, né? De se manter, tentar se manter um pouco à parte da política, mas ao mesmo tempo agora tá querendo fazer parte, né? De um lugar institucional, assim. Eu acho que primeiro não tem contradição e dois, eu não sou do sistema. Eu montei um partido, eu sou presidente de um partido. Eu quero reformar o sistema. E se eu quero reformar o sistema e não dar um golpe de Estado, eu tenho que passar por todas as vias institucionais possíveis. O que eu não posso é alterar minha alma nisso. Se eu manter a minha alma viva, a alma do mesmo militante que caminhou a pé até Brasília para fazer o impeachment da Dilma, eu não vou ser alterado pelos defeitos que o processo tem. E sim, temos visto de nascer em muitas instituições. Pré-candidato, como dentro de uma estratégia que o senhor critica muito o Flávio Bolsonaro, como atrair o voto do eleitor dele? Eu falo na verdade para o eleitor dele. Veja, não só os candidatos erram, mas a direita brasileira inteira errou em ser leniente e condescendente não só com as falhas do Bolsonaro, mas com os crimes cometidos pela família. Se você perguntar para todo mundo no Partido Novo, todos eles sabem que a família Bolsonaro cometia crimes e que era composta por homens muito falhos. Primeiro com falhas cognitivas, mas depois com falhas de caráter. Se perguntar para o restante da direita brasileira, membros estão no PL, ex-membros do meu próprio movimento, todos sabem disso. Mas eles ficavam quietos porque queriam usufruir do lucro político. Nós adotamos o caminho de apontar, isso está errado. E hoje, com o derretimento deles, eu vou instruir o eleitor a falar, olha, nós estávamos avisando há muito tempo. Talvez tenha jogado a pedra no mensageiro, que éramos nós, estava errado nesse processo. Mas agora, que tal ter um caminho que você pode enfrentar o Lula sem ser chamado de volta de ladrão? Pré-candidato, por gentileza. As notícias recentes envolvendo o pré-candidato Flávio Bolsonaro com Daniel Porcaro mudam de alguma forma o jogo eleitoral e como é que se ouve essa relação, por favor? Mudam, especialmente no eleitorado mais jovem que quer construir um país, ele já passou a entender que o voto útil num candidato, ou pré-candidato, como se colocou, envolvido no mesmo escândalo que estava sendo denunciado, o envolvimento até de ministros do STF, do próprio petismo, torna ele inviável. Esse voto útil passou. Então a gente vai começar a ver apenas a manutenção de certo eleitorado que, enfim, já foi enganado pelos Bolsonaro por anos, especialmente os nossos avós, que ainda caem naquelas mentiras. Só que boa parte do eleitorado que trabalha, que está no meio da rua, que é assaltado, esse eleitorado ele está falando, não, eu preciso de um caminho novo. E aí nós vamos conversar. Como é que se ouve essa relação entre eles, entre tudo isso que é criticado? A relação umbilical já era durante o governo Bolsonaro. Não pode esquecer que, por mais que o Banco Master começa a pesquisa do pé de sexta lá na Bahia com o PT, ele se desenvolve durante o governo dele. A ANP, emitida pelo governo Bolsonaro, acelerou a emissão do pé de sexta, aumentou o tamanho do rombo. As relações sempre foram muito próximas, como são próximas hoje com o governo petista. Então, natural que o Flávio Bolsonaro sempre foi um filho lobista da família, um filho envolvido nos negócios da família, porque ele tivesse envolvido no escândalo do Master. Como estará envolvido no escândalo do SS, todo mundo vai ver. Através do Willer Tomás e a sócia do escritório dele. Renan, hoje você tem entre 1 a 2% das intenções de voto nas pesquisas, Não 3 a 4, né? Não tem. Queria saber como fazer a tua candidatura ganhar mais tração, como você pretende, qual é a estratégia para que você apareça cada vez mais no meio político, conseguir arrancar votos tanto do Flávio quanto do Caiado, por Eu exemplo. tenho de 3 a 7% de acordo. Da Datafolha até a Atlas. 1% já foi. Eu já ultrapassei uma parte das pesquisas dos atuais governadores, sem ter estrutura alguma. Falando apenas, até fazendo link para uma das perguntas anteriores, falando a verdade. Não à toa que eu lidero dos mais jovens. Como vencer? Quem me conhece, vota em mim. Não à toa que as pessoas mais jovens me conhecem, eu estou em primeiro entre o público de 16 a 24 anos. Hoje, no público de 25 a 35 de acordo com datas, eu tenho 12%. É justamente o público que mais me conhece. Aos poucos, agora que tenho acesso à mídia, à imprensa, outras pessoas vão me conhecer. Vão entender que ser de direita pode significar também ter projeto e ter caráter. O nome do partido na candidatura ao governo do estado de São Paulo ainda está em discussão? Tem essa Por enquanto, nós temos o pré-candidato Kim Kataguiri apontado. Nós podemos ter surpresas são sempre bem-vindas, desde que não seja uma ligação cortada. É verdade. O senhor falou numa revista da Leste, lá, sim, de certa forma, uma direita
conversa do teto de bar, mas fazendo uma crítica, né, como a direita se coloca nas mídias sociais, que também é algo que o MBL usou para ganhar todo o espaço que ganhou, e acho que o pessoal já reconheceu que o Lula errou, né? Só que o senhor continua com algumas falas que parecem ser para viralizar, que são vistas como radicais, como separar o Rio de Janeiro, separar o Maranhão, ou que o criminoso do PCC e o Mano Vermelho não tem direito ao processo de defesa, enfim. Essa tática também é para viralizar? Eu só estou certo. Eu estou com razão. Vou pegar uma outra. Eu não quero separar do direito do Brasil. Você tinha que ter acompanhado o vídeo. Eu estou falando em entregar o status de autonomia ao que era o antigo Estado da Guanabara, que deixou de existir de maneira ilegal durante a ditadura militar. O Estado da Guanabara significa o retorno de um protagonista do Rio de Janeiro, tal qual o Buenos Aires tem na Argentina, tal qual o Hong Kong tem para os chineses, para que o Rio de Janeiro atenda a sua vocação histórica. Um lugar para receber turistas, para criar cultura, para produzir arte, trabalhar com movimento, para atrair startups. Maranhão, eu nunca falei em separar Maranhão do Brasil. Nunca houve isso. E, basicamente, oferecer um direito de exceção para membros do PCC e do Mano Vermelho é o que qualquer país sério faria com facções terroristas que, vamos ser bem claro, que matam dezenas de pessoas todos os dias. Isso não é a minha opinião, são todos os relatórios que nós temos que mostram que boa parte dos homicídios cometidos no Brasil são cometidos em guerras faccionais. A senhora falou em termos dessa estratégia política, né? Não é uma estratégia política, é política pública. Tanto porque se fosse meramente estratégia política, eu não falaria, por exemplo, que eu vou fazer uma nova reforma da Previdência. E tirar voto. É porque eu estou certo que eu preciso fazer uma reforma da Previdência, assim como eu estou certo que eu preciso aumentar a relevância do Rio de Janeiro, porque ele é a porta de entrada do Brasil para o mundo. Entende? Algumas vão ser mais populares, outras não. Mas eu vou falar elas de qualquer forma. E isso é uma coisa só para o seguinte. Veja, você ser polêmico não é problema. Você ter uma boa capacidade de comunicação não é problema. Havia uma propaganda nos anos 90 da PNL que era: potência não é nada sem controle. Ser só potência, ou seja, ser só barulho em rede, não serve para nada se você não tiver o controle. Basta ver o Pablo Marçal, que era potente em redes, mas era um completo pateta, fora que era um estelionatário. Então, eu não estou aqui para isso. Pré-candidato, o senhor acabou de falar que o Comando Vermelho e o PCC são terroristas. Isso significa dizer que o senhor apoia a ideia de que a administração americana declare essas facções como sendo terroristas? Ou o senhor teme consequências para a soberania do país? Eu não ligo para o que o americano sobre isso, eu sou uma questão brasileira. É só que ela tem consequências. Ela não vai ter consequência nenhuma, porque os Estados Unidos já consideraram outras organizações da Europa como terroristas e não pode explodir invasões aéreas. Nós estamos na América Latina E daí, eu como um latino-americano, eu como futuro presidente do Brasil, não vou permitir nenhuma invasão às nossas prerrogativas. Até porque a Europa também costuma fazer essas invasões às nossas prerrogativas. Ela pode vir do Macron lá da França, como pode vir do Trump. Basta ver a atuação com as ONGs francesas sobre o nosso petróleo na margem equatorial. Em ambos os casos eu não vou permitir. Quem vai resolver o crime organizado no Brasil serão os brasileiros. E não é nem as Forças Armadas, serão as polícias, junto ao comando do presidente da República, em atuação conjunto com os governadores. O senhor, como pré-candidato da oposição, costuma apontar falhas do governo. O senhor conseguiria apontar acertos? Ele vai acabar daqui a pouco. Só um acerto. Mas eu vou apontar um, para não parecer que eu sou crica. Eu acho que a política de tirar celulares das salas de aula dos alunos eu defendo. Defendo sim. E gostaria de ver o governo muito mais duro na questão dos enfrentamentos às casas de aposta virtuais. Eles andavam com isso, eu esperava que durasse mais. Aqui, peguei dois biscoitos pro outro. Em relação a essa dinâmica de voto útil que a direita tem, principalmente contra o presidente Lula, como você vê a tua chance diante do próprio nessas Total. Se eu for pro segundo turno, eu vou cumprir o destino que eu tinha escrito quando tinha em 89, que meu pai, na final do Campeonato Brasileiro, contra o Lula, torcia pro São Paulo, o Lula foi lá torcer pro Vasco. Meu pai falou: esse aqui é o Lula, fala o que o papai disse pra ele na TV. Eu mandei o Lula ir para um lugar, sendo uma criancinha, eu vou poder reencontrar alguns debates, e eu vou derrotá-lo não apenas apontando para ele, apontando os crimes que ele cometeu. Eu vou mostrar que a minha geração tem um projeto melhor do que o projeto, ou melhor, do que a ausência de projeto que a geração dele nos legou. Eu faço parte de uma geração que não conseguiu comprar apartamento, que não consegue comprar um carro direito, porque a geração dele errou, e eles falharam. Eu vivo, desde que eu completei meus 18 anos, quase toda a minha vida madura enquanto adulto, sob o governo do PT. E isso fracassou. Eu não quero mais, minha geração já não aguenta mais fracasso.
Então eu vou provar, eu vou mostrar para ele que ele fracassou, eu vou liderar as pessoas no enfrentamento contra ele e vou dar um banho nele. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.